violenta, uma cidade onde paira, ou melhor dizendo, está ali vigorando a prostituição, a criminalidade, as drogas, mas que seja uma cidade realmente linda como ela é, com um clima maravilhoso como nós temos, e com pessoas muito amistosas como existe aqui nessa cidade. Por favor, Cristo. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, é com o coração sangrando, Senhor, que passamos essa semana, Senhor, vendo, Senhor, as reportagens, meu Pai, de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento, meu Pai, queria clamar ao Senhor, meu Pai, pedir ao Senhor, meu Pai, que vai de encontro, Senhor, aos familiares que choram, meu Pai. Vai de encontro, Senhor, a todos aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, policiais foram mortos, Senhor, que o Senhor possa estar, meu Pai, indo, meu Pai, consolar as famílias, meu Pai, morreram cumprindo as suas obrigações, Senhor. Tivemos muitas mortes do outro lado, Senhor, mas nesse momento, Senhor, nós queremos clamar pelas famílias, meu Pai, dessas pessoas que perderam a vida, Senhor. Vai de encontro, Senhor, essas famílias, meu Pai, conforte o coração dessas famílias, meu Pai, e mostra a elas, meu Pai, que o Senhor é Deus, meu Pai, que o Senhor pode convertê-las, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, pode tirá-las, meu Pai, do meio a qual vivem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós tivemos, Senhor, um número imensurável de mortes numa cidade tão maravilhosa, Senhor. Que isso, meu Pai, sirva de reflexão, meu Pai, para as famílias, para nós, meu Pai, que nós devemos ensinar os caminhos em que nossos filhos devem andar, Senhor. Porque, Senhor, sabemos, meu Pai, que o caminho, meu Pai, que essa juventude está seguindo, meu Pai, é um caminho completamente errado, Senhor. Um caminho, meu Pai, que só vai levar, meu Pai, à prisão, meu Pai, à morte, Senhor. Pessoas morrendo, meu Pai, com menos da metade da idade a qual deveria, Senhor. Nós não concordamos com isso, Senhor. Nós concordamos, meu Pai, em que os pais ensinam seus filhos, meu Pai, o caminho que devem andar, meu Pai, e não vão chorar depois, meu Pai. Porque, meu Pai, é triste demais, meu Pai, ver pessoas enfileiradas, mortas, meu Pai. Pessoas que, a maioria, ouviram a palavra do Senhor, meu Pai, e não quiseram entender, não entenderam, estava cega, Senhor, por outros objetivos, Senhor. Mas nós, meu Pai, nós pedimos, meu Pai, por quem está vivo e por quem ficou aqui, meu Pai, que mude seus pensamentos, meu Pai, para que possam ser convertidos, meu Pai, mas verdadeiramente convertidos pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Vai de encontro, Senhor, aos governantes, meu Pai, que muito pouco tem feito por essa sociedade, Senhor. Governantes, meu Pai, que incentivam a criminalidade, Senhor. Nós, meu Pai, pedimos a Tua interferência, meu Pai, na vida desses governantes, meu Pai. Que possam mudar, meu Pai, que possam se converter, meu Pai, e, meu Pai, a pregar uma sociedade vencedora, meu Pai, nesse Brasil nosso, meu Pai. Uma terra, meu Pai, que manda leite e mel, Senhor, mas está enraizada a corrupção, meu Pai, que está atraindo tudo de ruim para essa terra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, reuniões são feitas, reuniões uma atrás da outra, mas nada é feito em benefício do povo, Senhor. O povo quer educação, o povo quer segurança, o povo quer, meu Pai, viver em paz, Senhor. Mas sabemos que a corrupção é a raiz de toda maldade, Senhor. Enquanto não for jogado por terra, meu Pai, essa corrupção que ronda o nosso estado, o nosso país, meu Pai, nós sabemos que é muito difícil, meu Pai, para que as coisas voltem ao normal, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos mais uma vez, Senhor. Conforte as mães que perderam seus filhos, Senhor, os pais que perderam seus filhos, irmãos que perderam irmãos, Senhor, avós que perderam netos, Senhor. Vai de encontro, Senhor, para que essas pessoas, meu Pai, sofram quanto menos, Senhor, mas que possam, meu Pai, refletir, meu Pai, em tudo o que aconteceu
governador, meu Pai, os policiais do nosso estado, meu Pai, que possam repensar, meu Pai, tudo que foi feito, Senhor, se está de acordo com a tua vontade, se está de acordo com o teu querer, porque nós precisamos, meu Pai, de autoridades, meu Pai, que buscam inspiração no Senhor, meu Pai, para tomar atitudes, Senhor, que precisam ser tomadas, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, que em meio a toda essa tribulação, meu Pai, nada nos atingiu, meu Pai, a não ser, meu Pai, a tristeza do nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos porque podemos sair, trabalhar, voltar, meu Pai, garantido, meu Pai, pela segurança do teu Santo Espírito, Senhor. E assim continuamos clamando, meu Pai, que o Senhor nos dê a segurança que nós precisamos para lutar, para buscar, meu Pai, e que possamos, meu Pai, ser instrumentos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, para falar de Jesus, falar, meu Pai, para essas pessoas, meu Pai. Que longe de ti, meu Pai, só há morte, meu Pai, só há tristeza, meu Pai, só há insegurança, Senhor. Que a segurança, meu Pai, só está em Jesus, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo. Pedimos, Senhor, dias de paz na nossa cidade, meu Pai. Dias de glória, meu Pai, que possamos glorificar o teu nome, meu Pai. Por cada vitória recebida, meu Pai. É isso que nós precisamos, meu Pai, de te agradecer, Senhor. Que em meio a tudo isso, meu Pai, nós temos visto a tua mão poderosa nos sustentando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar aquele que reina sobre as nossas vidas, aquele que reina sobre o mundo, aquele que reina de forma grandiosa e gloriosa, até o Senhor Jesus. Por favor, equipe de louvor manancial. Vamos louvar ao Senhor. A graça maravilhosa de Cristo, a amada igreja do Senhor. Amém? Vamos adorar ao nosso Deus, aquele que é sobre todos, aquele que tem o nome que é sobre todos, aquele que renunciou o trono de glória para descer essa terra e entregar-se naquela cruz, ao nome de Jesus. Todo joelho há de se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Vamos adorar o poderoso Deus.
aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos. E aquele que veio ao nosso encontro, quebrantou nosso coração, transformou as nossas vidas, tirou um coração de pedra e nos deu um coração de carne, para que assim pudéssemos adorá-lo, para que assim pudéssemos exaltar o seu nome. Não há outro que é digno de receber o nome de Jesus, só Ele é digno de ser glorificado. Aleluia. Para a cruz eu vou.
prostrados em adoração ao Teu nome. Irmãos, esse é o momento em que nós nos colocamos na presença do nosso Deus para entregar um pouco daquilo que Ele tem nos dado. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 2, verso 11, que ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Este é um dos textos da teologia reformada que nos levam ao entendimento de que todo culto precisa ter um momento de ofertório. E por isso nós, aqui na casa do Senhor, neste momento, veremos a presença do nosso Deus no altar do Senhor, nesse altar de adoração, para, como eu já disse, entregar um pouco daquilo que Ele já tem nos dado. Vamos, nesse momento, vir à presença do Senhor para trazer assim as nossas ofertas, claro, como a gente sempre tem dito, não por obrigação, não com constrangimento, mas com muita alegria no nosso coração, porque aqueles homens se apresentam diante de Maria, diante de Jesus, adoram a Jesus e abrem os seus tesouros e lhe dão os presentes que eles tinham em mãos: ouro, incenso e mirra. Que nós possamos dar o que nós temos em nossas mãos ao Senhor nesta noite, um pouco daquilo que Ele tem nos ofertado, um pouco daquilo que Ele tem nos dado, para nós caminharmos neste mundo e assim fazermos com que a nossa vida seja melhor. Que Deus assim nos abençoe. Louvemos ao Senhor.
alimentos que foram colocados aqui, ó Deus, que é para abençoar, ó Deus, aquelas pessoas menos favorecidas. Continua, Deus, abençoando os teus servos, ó Deus, suprindo a necessidade de cada um aqui, ó Deus. Pai querido, queremos, ó Deus, suplicar também, ó Deus, consagrar esses dias dessas ofertas, desses alimentos. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti também o conselho dessa igreja que tem a responsabilidade de estar administrando esses recursos, que esse recurso possa ser, ó Deus, multiplicado na mão dos Teus servos. Ó Deus, continua nos abençoando o restante desse culto, e tudo que for feito nesta noite, que seja para honrar e glorificar o Teu nome. Pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Como os irmãos, podemos assentar, amados irmãos. Como os irmãos estão vendo, nós estamos em obra, e as nossas obras elas têm limitado um pouco na última quarta-feira, não só por conta do que havia ocorrido na terça-feira, mas também por conta de, naquele dia exatamente, tinha havido a concretagem aqui, né, desta parte. Então e aí o cheiro estava muito ruim, muito pior do que está hoje, né? Hoje está uma beleza, hoje a gente, né, tem alguém tossindo aí ainda, né? As pessoas que não têm problema de respiração, elas se sentem muito mal, não aguentam, é difícil, muito difícil. Quem não tem fica pensando assim, isso não é nada, não é assim. E depois a pessoa vai para casa, fica com o nariz escorrendo, com a garganta irritada, é muito ruim mesmo, tá? Porque isso é química, é cimento, faz muito mal para quem já tem um agravante, né? Então, por favor, como dizem os outros, né, nas plaquinhas aí, nas plaquetas que a gente vê sempre por aí, desculpem os transtornos, mas nós estamos em obras, tá? Bom, então, por favor, Cíntia, desculpe o transtorno, tá? Nós estamos em obras. Bom, meus irmãos, antes de chamar as crianças e os jovens aqui à frente, eu quero chamar a Sandra, ou ela não, que vai falar, a Sandra, tu mesmo? Para ti mesmo? Tá bom. Aninha, eu tinha visto a Aninha, ela foi embora? Foi só para jogar. Aninha, outra não, você não. Vem, Sandra, então, para falar, por favor, Sandra, quer dar uma palavra para a igreja? Vou falar depois, mas já que me deu a palavra eu agora. Eu queria passar para ela. A paz do Senhor, irmão. Só quero convidar todos no nosso aniversário da nossa sábado que vem, com todas as carinhas que estão aqui, tá? Sábado que vem, às 18 horas, tá? Nós vamos ter uma mini cantata, né? Então eu creio, né, que os irmãos estejam orando por nós, pelo nosso aniversário, pelas vozes, né, das nossas irmãs. Ninguém é cantora, né? Mas para a honra e glória do Senhor, nós esperamos e cantamos com alegria. Né? Esse é o mais importante para louvar o nosso Deus. Tá? Conto com todos vocês aqui. Tá bom? Amém, irmãos. Sábado, então, a partir das 18 horas, nós iríamos até ter reunião do conselho neste dia, mas foi cancelado. Nós cancelamos nossa reunião do conselho para que todos nós possamos estar aqui no sábado, nesse horário, para louvar ao Senhor juntamente com a nossa sociedade auxiliadora feminina. Tá bom? Por sinal, né, a Cíntia está lá também tossindo, assim como a Edma, coitadinha. Será a pregadora da noite. Tá bom? Irmãos, e aí, como a gente estava falando dessa questão da obra, eu gostaria de reiterar, reforçar. A gente no último sábado pediu, né, eu particularmente não pude estar aqui, porque na sexta-feira teve o culto da reforma lá no seminário,
e eu e a Ariadne ficamos responsáveis em fazer, em preparar tudo para o culto, desde a liturgia, os programas de liturgia, né? Aqui a gente já não usa há muito tempo, né? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que vou fazendo, e o presidente do nosso presbitério estava lá, que foi o pregador, inclusive, um dos pregadores, melhor dizendo, da reforma. Ele ficou me olhando meio assim, a gente teve um lanche lá na antessala também preparado, né, pela Ariadne que comentou lá no lanche, tudo. E então a gente ficou muito envolvido com tudo isso e não pôde estar aqui no sábado pela manhã para dar uma ajuda à nossa irmã Edma na limpeza do templo, tá bom? Aquele sábado não foi possível mesmo, no sábado, dia 1º. Ontem, né? Ontem não foi possível, porque no dia 31 a gente teve o culto da reforma, saímos de lá muito tarde, lá no seminário, então, transtorno. A gente está sem carro, né? Meu carro estava pegando fogo no motor de novo, eu tive que mandar de novo para a oficina, depois da batida, eles me entregaram o carro, mas não ficou bom, devolvi o carro para lá. Eles estão lá tentando mexer no carro lá. E o ideal era eles me darem um novo carro, mas a seguradora não quis me dar um novo carro. Enfim. Então eles estão lá mexendo no carro lá para tentar consertar. Enquanto isso a gente está sem carro. Eu tenho que fazer tudo isso de Uber, para lá e para cá de Uber. E aí infelizmente a gente não pôde estar aqui. Mas eu gostaria que no próximo sábado a gente vai ter aí um culto à noite. Mas aqueles que puderem, né, que realmente puderem, de fato, né, principalmente os nossos irmãos da Junta Diaconal, se puderem estar aqui antes, né, pela manhã, para dar uma ajuda à irmã Edma aí, nesse momento, para que a gente possa deixar tudo bonitinho. A gente espera no sábado, a gente já esteja com essa parte aqui, já com o piso, que já está comprado, inclusive. Já até entregaram, não entregaram, Marcelo? Está entregue, inclusive o piso já está aí, só vai colocar mesmo, já está comprado, já está entregue. Então a gente espera que a gente esteja com essa parte aqui bem melhor. Então, assim, por favor, aqueles que puderem, no sábado pela manhã, estarem aqui com a irmã Edma, né? Vou fazer o possível para estar também, que a gente possa ajudar aqui na limpeza da igreja. Oi? E de manhã eu não permito, nem eu nem permito o Dalmir não poderemos. Olha aí, obrigado, desculpa, viu? Ariadne é a minha agenda religiosa. Eu não vou poder, eu nem permito o Dalmir, viu? Nós estaremos na reunião do presbitério. Reunião que inclusive trata, tem em pauta o assunto da eleição do pastor Edson aqui e também da saída do reverendo Diego daqui. Então, infelizmente, eu não poderia me dar um link estar aqui com vocês. Bom, mas por favor, aqueles que puderem estejam aqui, tá bom? Crianças e jovens aqui, por favor. Mas obrigado pela almofadinha, tá? Obrigado. Chegou primeiro? Muito bom. Quem falta então chegar? Falta um monte de gente, mas falta lá. Todo mundo atrasado, viu, Imagina? Você chegou primeiro. Bem, Sofia, bem-vindo. Vamos orar? Eu vou pedir, por favor, ao nosso irmão Rodrigo, que por gentileza nos divide a Deus em oração por estes pequenos, grandes homens e mulheres. Rodrigo foi o pregador na Bíblia na semana passada. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, a tua igreja se coloca em oração na tua presença mais uma vez, Senhor, e novamente voltamos os nossos pensamentos e os nossos corações à tua presença, Pai. Nesse momento de oração, queremos apresentar a ti, Senhor, as nossas crianças e os nossos jovens, Senhor, que nesse momento
irão subir lá para a salinha, Senhor, para aprenderem da Tua palavra na linguagem deles, Senhor. E o pedido que te fazemos é sempre o mesmo, Senhor. Que o mesmo Espírito que está aqui no salão, falando com as nossas almas e aquecendo os nossos corações, estejam com eles lá em cima também, Senhor. E conforme a nossa alma for aqui alimentada pela Tua palavra, alimenta a alma dos nossos pequeninos lá em cima também, Senhor. Que eles possam crescer e desenvolver na Tua presença, sendo alimentados do pão e da água que só Tu tem para nos oferecer, Senhor. E aos professores, Senhor, aqueles que Tu incumbiu da missão de ensinar a Tua palavra para eles, Senhor. Derrama das Tuas virtudes e das Tuas bênçãos sobre eles, Senhor. Nos capacita cada vez mais, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cumprir essa tarefa tão nobre que Tu tem nos dado, Senhor, de ensinar da Tua palavra, de passar o conhecimento daquilo que os apóstolos nos ensinaram através da Tua palavra, Pai. Então derrama das Tuas virtudes sobre aqueles que estarão lá em cima, exercendo o ensino da Tua palavra sobre os nossos jovens e as nossas crianças. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, bendito para sempre. Amém. Obrigado. Podeis ir, irmãos, vocês têm que ir por ali. Muito bem, irmãos. Eu sei que quando a gente enfrenta uma circunstância difícil como essa que a gente enfrentou na última semana da semana passada, melhor dizendo, a gente fica meio que entristecido, né? Meio abalado. O motorista do Uber, não só esse que eu peguei para vir para cá hoje, mas os outros também estavam dizendo a mesma coisa, né? Eles estavam dizendo que a cidade está vazia, que as pessoas parecem que estão com medo de sair de casa, né? Então parece que nesse momento as coisas vão acontecendo de uma maneira em que a gente fica meio desesperançoso, né? meio que sem esperança, né? Pensando assim. Eu particularmente, né, até falava com esse motorista de Uber de hoje, vejo que é muito difícil haver uma mudança, porque, como orou o nosso presbítero, a corrupção ela impera de forma grandiosa na vida da nossa população, né, da nossa sociedade, do nosso país. Mas nós, como povo de Deus, a gente precisa estar sempre revivendo essa esperança, sabe? A gente, como povo de Deus, não pode deixar de forma alguma que a esperança ela seja, por estas coisas, por estas circunstâncias, enfraquecida ao ponto de sumir, de acabar, de extinguir e de fazer com que a gente comece a pensar assim: não tem jeito, então eu vou entregar os pontos, eu vou deixar para lá, eu vou sucumbir a tudo isso. Para que eu estou orando? Para que eu estou clamando? Para que eu estou intercedendo? Para que eu estou perdendo meu tempo com esse negócio de igreja? Para que eu estou perdendo meu tempo levando a minha filha, o meu filho para a igreja, para a casa do Senhor? Para que eu estou perdendo meu tempo fazendo estas coisas? Vou deixar isso tudo para lá, porque não tem jeito. A situação que está no nosso país, que está na nossa cidade, é uma situação mórbida. E por ser mórbida, não há mínima efetiva esperança. Irmãos, nós vamos nos debruçar sobre um texto hoje, que é um texto clássico, e que eu certamente já devo ter pregado aqui ao longo destes anos todos que eu fiquei aqui. Eu já devo ter pregado esse texto aqui, com certeza. Mas nós vamos, mais uma vez, olhar para ele, olhar para
perceber a partir deste texto o que Deus quer falar com a nossa vida. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro muito conhecido, muito já pregado, muito falado, e que certamente você também conhece, o livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. E que talvez você esteja pensando assim: bom, já sei, nós vamos ouvir a mensagem no texto clássico deste livro, que é o capítulo. Quem falou? Quem falou aí? Ali, não. Mas não era. Não era esse capítulo. É o capítulo 2, logo no início. Eu sabia que vocês iriam abrir no 37, que é. Que é um texto clássico mesmo, né? O capítulo 37 deste livro do profeta Ezequiel. Quando a gente pensa em Ezequiel, a gente pensa no capítulo 37, não é isso? Eu não sei você, eu penso no capítulo 37, né? Mas a gente vai meditar hoje no capítulo 2, nos 7 primeiros versos, que é o chamado de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, você pode ficar assentado, que eu vou fazer a leitura na área mesmo, é uma leitura comum, a maioria das versões, eu acredito que estão aqui. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Eu não sei se você reparou, mas por inúmeras vezes ele diz que aqueles homens, aquelas pessoas eram rebeldes. A rebeldia é algo que a gente viu muito claramente no episódio que nós percebemos ali acontecendo na última semana, na última terça-feira, né? Rebeldia por quê? Porque a gente viu ali algumas mães, eu pude ver ali na internet, né, algumas mães dizendo: meu filho estava lá, né, envolvido, e ele morreu, mas ele estava lá envolvido, mas eu falei com ele por inúmeras vezes que não era para ele seguir aquele caminho, mas ele seguiu aquele caminho e ele acabou
ali perecendo. 2 jovens da igreja presbiteriana Luz, lá no Morro do Alemão, onde eu já tive a oportunidade de pregar algumas vezes também, pereceram. Eles não eram membros da igreja, mas o seu sogro era, e as suas esposas eram. E eles não acompanhavam as suas esposas para a igreja, não acompanhavam o seu sogro para a igreja, mas iam para o tráfico e morreram. Naquele dia, este sogro, este homem, ele perdeu 2 genros ao mesmo tempo. As suas 2 filhas ficaram viúvas ao mesmo tempo. Queridos, gente, como diz o profeta, rebelde. Mas aí você pergunta, mas pastor, o senhor não iniciou falando que nós teríamos, ou melhor dizendo, que reviver a esperança. Mas como é reviver esta esperança a partir de circunstâncias tão trágicas, a partir de notícias tão ruins, tão funestas? É exatamente disso que Deus está querendo mostrar para o profeta Ezequiel. Este aqui é o preâmbulo, é a introdução que nós temos para a vida de Ezequiel, para que se conclua lá no capítulo 37, onde ele começa, então, ali naquele capítulo 37, a fazer a grandiosidade de transformar ossos secos em vidas, em reviver ossos secos. Mas para que isso ocorresse, para que antes deste momento acontecesse, era necessário que Ezequiel fosse levantado. Era necessário que um profeta fosse colocado diante daquela nação, que, como o texto vai dizer para nós, estava prevaricando. O texto mostra para nós que não eram só os jovens que prevaricaram, mas diz ele, eles e os seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Era algo contínuo, a rebeldia era algo contínuo. E, se eu não me engano, na oração feita aqui também, o presbítero nos levou ao entendimento que nós precisamos pensar, refletir como igreja sobre isso, porque nós somos os filhos de Israel. O presbítero nos levou ao entendimento na sua oração de que os pais também precisam levar os seus filhos a entender que eles precisam andar nos caminhos do Senhor, e que estes pais precisam compreender claramente que precisam ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos. Reviver é voltar à vida, é renascer, é adquirir novo vigor, é ter nova força, é revigorar-se, é renovar-se. A palavra hebraica rai nesse texto, ela, vista aqui como vida, ela na verdade ela é encontrada no livro todo de Ezequiel por mais de 1000 vezes. Mais de 1000 vezes. Portanto, Ezequiel ele está assim preocupadíssimo com a vida. O texto do profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, está preocupado sim com a vida. Está preocupado sim em reviver a esperança naquele povo. Povo que, sim, segundo o texto de Ezequiel 37, estava morto. Mas
necessitou de vida. De vida. Irmãos, nós não podemos acreditar de forma alguma, eu e você, que nós servimos ao Senhor porque nós somos bonzinhos. Porque nós também estávamos mortos. Porque nós também, assim, se não fosse como foi com Ezequiel, se não fosse pelo poder de Deus, pelo Espírito que entrou em nós, diz o texto claramente, então entrou em mim o Espírito, que na minha Bíblia está com letra maiúscula, acredito que na sua também, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Olha o que diz o primeiro verso. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí o versículo 2 diz que então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Dá para você perceber que o próprio profeta Ezequiel, antes do Espírito entrar nele, também é rebelde. Porque o Espírito manda ele se pôr de pé e ele não se põe de pé. Queridos, nós como filhos de Israel, muitas vezes Deus nos chama, nos coloca, a nos colocar, melhor dizendo, de pé, e nós não nos colocamos. Muitas vezes nós somos os primeiros a sermos rebeldes. Deus nos convoca, Deus nos convida, Deus nos conclama, Deus nos alerta, e ainda assim a gente continua como se estivesse com os nossos ouvidos tapados. O texto mostra para nós claramente, meus irmãos, esta voz que veio e disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Se o Espírito Santo não entrar ou não tivesse entrado nas nossas vidas e não entrar na vida dessas pessoas, jamais elas vão se pôr de pé e jamais elas vão ouvir. Assim como eu e você, jamais nós nos colocaremos de pé, sairemos da nossa casa, nos colocaremos na direção da casa de Deus e nos colocaremos à disposição de ouvir a voz que o Senhor quer falar, bradar aos nossos corações. É preciso que o Espírito faça. Nós brincávamos ali ainda há pouco na porta, né? Com a música do Zeca. É isso. Zeca, que vocês sabem, eu não vou falar o restante. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o povo de Deus, ele não é conduzido pela vida que o leva. O povo de Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo que o direciona. Porque a vida pode levá-lo para qualquer lugar e em qualquer direção, mas o Espírito Santo, ele nos conduz a um lugar certo, a uma direção certa. O Espírito está mandando Ezequiel a um lugar certo, a uma direção certa. Diz o texto no versículo 3. Porque só aí diz ele que ouviu o que ele falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. As nações rebeldes. Jesus, quando veio a este mundo encarnado, alguém certa vez pergunta para ele sobre o seu ministério. E ele responde claramente, eu vim para pregar o Evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Que eu e você não sabemos quem são, irmão. E é por isso que nós precisamos ir para pregar o Evangelho. E é por isso que nós precisamos ornar esse templo de forma muito agradável, aprazível, sim. Uma belíssima pedra.
Marcelo, quando mandou a foto, né? A pedra que o Marcelo que o Luciano tinha trazido aqui, né? Aí o Marcelo disse, espetáculo, esse adjetivo que você usou, né? Espetáculo de pedra, linda pedra. Aí eu falei, realmente, linda pedra. Quase falei o que Jesus disse. Ficará pedra sobre pedra. Não me impacta de jeito nenhum, nenhuma beleza que vier a ser colocada aqui nesse templo. Não causa impacto nenhum na minha vida. Eu passei nessa fase há muito tempo. O que me impacta é ver um destes jovens aqui, daqui a alguns dias, dizendo claramente para vocês: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida e eu entrego a minha vida para Ele. Isso é que precisa impactar os nossos corações, irmão. Porque é para isso que nós precisamos trabalhar. Não estou dizendo que eu estou contra isso. Não estou contra. As presbíteras que estão aqui sabem que eu não estou contra, gente. Está de acordo. Eu estou de acordo. Estamos de acordo, a gente está junto fazendo tudo isso. Mas isso não é importante. O mais importante de fato é o fruto que se dá ou que se traz no coração destes meninos que estão crescendo nessa casa de oração. Alguns deles já fizeram a sua pública profissão de fé. Outros que nem sequer nasceram aqui, chegaram há pouco tempo, como é o caso da Letícia e da Milena, e resolveram fazer a sua pública profissão de fé. Outros que já estão aqui conosco há mais tempo e já resolveram fazer a sua pública profissão de fé, como é o caso do Lucas da Mirielle. E talvez, né, eu sei que os papais, principalmente, né, ele vai perder que está lá dentro, né? Talvez para os papais, vamos falar da Jéssica, que ela é muito pequenininha ainda. Pois eu nem mensure isso ainda, né? Não sei. Talvez para a Jéssica, ela pense assim: puxa, pastor, mas a Lara é tão arteira, tão bagunceira, tão levada, tão rebelde. E será que depois que ela ainda disser, eu aceito Cristo como Senhor e Salvador suficiente da minha vida, como disse a Letícia, como disse a Milena, e talvez a mudança que tenha ocorrido na vida delas circunstancialmente, com a sociedade, de um modo geral, até dentro de casa, tenha sido tão minúscula, será que de fato isso é relevante? É relevante sim, porque, queridos, nós estamos fazendo a nossa parte. O que cabe agora daí para frente é o Espírito Santo fazer a parte dele. O que importa é de fato se nós estamos indo, porque a vocação de Ezequiel é para isso. Diz o texto: eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Às vezes você fala uma coisa com um jovem hoje e ele fecha a cara, faz cara dura para você, porque ele não quer ouvir o que você está falando. Está muito difícil ser um conselheiro nos dias de hoje, porque os jovens não querem de fato, porque eles estão no momento da vida deles em que eles se acham. Eu concordo com isso. Eles estão com toda a força. Mas como pastor eu vou dizer para vocês, muitas vezes eu passo por isso muito mais com aqueles que não são mais jovens do que com aqueles que são. Aqueles que não são mais jovens às vezes seguem como diz o texto, fazem um semblante duro e não querem receber,
fecham o seu coração e não querem receber o conselho, a orientação, a palavra de quem já trilhou uma caminhada, que ainda que saiba muito pouco mesmo, mas já trilhou alguma coisa, já deu alguns passos. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor, irmãos, enquanto nós estivermos acreditando de fato que a gente vem à igreja para ouvir uma palavra que vai ser pregada por fulano, beltrano, ciclano, nós teremos muita dificuldade em, de fato, viver o que a palavra de Deus diz. Porque nós não podemos ficar aqui presos às formalidades que dizem que só o pastor prega, só o pastor faz isso, só o pastor faz aquilo, só o pastor faz aquilo outro. Não. Enquanto isso ocorrer, irmãos, nós ficaremos muito mal, porque a Bíblia mostra claramente para nós, neste texto da vocação de Ezequiel, os filhos são de duro semblante, obstinados de coração, mas eu te envio e você dirá a eles que assim diz o Senhor Deus. Não é o profeta Ezequiel que está falando nada, quem está falando é o próprio Deus. Não é o pastor Edson que está falando nada, quem está falando é o próprio Deus. E a gente precisa entender isso e não entender isso como algo infatuoso. O pastor está se colocando como Deus, de forma alguma, irmãos. O que o pastor está querendo mostrar para vocês aqui nesta noite claramente é que seja Apolo, seja Paulo, seja Silas, seja Priscila, porque a igreja presbiteriana esquece disso, né? Seja Priscila, todos podem trazer a palavra do Senhor, todos podem ser mensageiros do Senhor, porque todos têm o Espírito Santo do Senhor, todos receberam este Espírito com letra maiúscula, que Ezequiel recebeu e colocou-o de pé e fez ele ter a possibilidade de ouvir o que o Espírito estava ouvindo, a sensibilidade para dar ouvidos ao que o Espírito estava dizendo. Seja homem, seja mulher. As pessoas lá na casa, os meninos, os jovens, Carlão, ficaram... Jovens não, o Rodrigo ficou... Eu falo Rodrigo, eu não disse moço. O Rodrigo ficou, assim, boquiaberto, de saber que o Tiago já havia pregado aqui na igreja ainda como criança. No culto de domingo. Nunca tive, Rodrigo, nunca vou ter. Não é porque eu sou velho agora. Quando o Tiago tinha 12, ou 10, sei lá. Quanto eu tinha? Eu era mais novo, né? Eu não estava com esses cabelos brancos. 40 e pouquinho. Nunca tive, nunca vou ter. Para mim, todos são iguais. Todos. Ezequiel está deixando isso claro aqui para nós. Primeiro, em que para de fato a gente conseguir falar, é preciso que nós sejamos tocados, vocacionados, chamados
pelo próprio Espírito. Segundo, ao sermos vocacionados por este Espírito, nós precisamos ir na direção daqueles que, assim como nós outrora, também estavam com o seu coração duro, obstinado. Porque assim estava Ezequiel. O Espírito mandou ele se pôr de pé e ele não se pôs. Por fim, diz ele, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os rostos deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Por fim, irmãos, a palavra pregada, a palavra anunciada a estes filhos de Israel, a estas ovelhas perdidas, como disse Jesus, da casa de Israel, que nós não as conhecemos, não é a palavra de A, B ou C, mas é a palavra do próprio Deus, que coloca na boca do profeta, que está no meio dos rebeldes, que por serem rebeldes vão fazer de tudo para atrapalhar a pregação, a obra do Evangelho, a obra que está sendo realizada naquele lugar. Mas o texto é claro em mostrar para nós: o que cabe ao profeta é não ter medo. Eu não sei se você consegue entender isso. Anteontem nós comemoramos 508 anos de reforma protestante ou luterana. Eu gosto de falar luterana, mas alguns gostam de falar protestante, tudo bem. 508 anos de reforma. Nesses 508 anos de reforma, um dos marcos foi a possibilidade de dar à igreja, ao povo de Deus, melhor dizendo, porque a gente fala igreja, fica meio genérico, né? As pessoas, igreja, o que é igreja? Qual igreja? Igreja A, igreja B, igreja C? Ou a igreja universal? Igreja universal não é igreja. Não, a igreja católica? Não, enfim. A palavra católica universal, né? A palavra universal também foi apropriada, então a gente fica meio perdido. Mas dar a igreja como um todo, ou o povo de Deus como um todo, a possibilidade de ter acesso às Escrituras. As Escrituras que antes, outrora, era limitada somente àqueles que tinham a possibilidade de vir aqui e numa língua difícil de entender, promover isso às pessoas e elas ouvirem e voltarem para as suas casas, quase que da mesma forma como elas adentraram no santuário. E aí Lutero ele quebra com isso. Ele promove a possibilidade então de agora todos terem acesso às Escrituras. Ele traduz, né, do latim a possibilidade, ou melhor dizendo, é isso, né? Do latim para o alemão. É isso, né, Rodrigo? Do latim para o alemão. Porque era um culto em latim, onde o sacerdote falava em latim,
você saía meio sem entender nada. Aí Lutero diz então que somente a Escritura ela pode trazer de fato às pessoas a possibilidade de compreenderem quem é Deus, qual o poder desse Deus e o quão ele é significativo para as nossas vidas como um todo. Mas para que isso ocorresse, era necessário que nós tivéssemos um acesso verdadeiramente livre a estas Escrituras Sagradas. E a gente tem isso hoje, mas a gente pouco valoriza. Contudo, irmãos, o texto que nós estamos debruçados sobre ele nesta noite mostra para nós que, ainda que outrora tenhamos sido rebeldes, passamos dessa condição para a condição de filhos de Deus, para a condição de homens e mulheres que receberam o Espírito Santo. Homens e mulheres que, ao receberem o Espírito Santo, também são profetas. Eu quero te dizer nessa noite, querido presbítero Marcelo, Osvaldo, Baú, Adriane, Renata, Anderson, Benita, Sandra, estou com a Ana na cabeça, chamando a Sandra de Ana. Todos nós, todos vocês, são profetas desta geração. Todos nós que aqui estamos neste mundo, somos enviados. Deus está enviando. Eu não sei se você tem noção disso, mas o envio é um chamado, é uma vocação missionária. Este envio missionário, ele é para mim e para a tua vida, porque eu e você tivemos a possibilidade de ter o Espírito Santo vindo habitar em nós. E se eu e você tivemos a possibilidade de agora sim estarmos de pé, ouvindo o que Deus tem a dizer para nós, eu e você agora também somos profetas nesta geração, dotados com a possibilidade de também ser homens e mulheres os quais, neste mundo rebelde, não temeremos as palavras que vierem contra nós, as palavras que vierem para nos desanimar, as palavras que vierem para tentar aplacar a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso vigor, a nossa força, as palavras que venham trazer para nós desânimo, são os espinhos, são as sarças, que ele mesmo diz, são os escorpiões que muitas vezes habitam conosco e que estão ali junto conosco destilando veneno. Está vendo ali fulano, está vendo ali ciclano, está vendo ali Beltrano. É dessa rebeldia que o profeta está falando, que tem no meio dos filhos de Israel. Mas que ele diz: não assustes com o rosto deles, com as palavras deles, mas tu dirás para eles as minhas palavras, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. Continue tu dizendo para eles as minhas palavras. Continue, irmãos, dizendo onde quer que você esteja, porque você é profeta nesta geração, as palavras do Senhor. Você tem acesso à palavra do Senhor, que lhe foi dado por intermédio da morte daquele homem
no dia 31 de outubro. Aquele homem que há 508 anos atrás fez coisas que talvez eu e você continuássemos a temer, mas ele fez contra tudo e contra todos. E muitas vezes eu e você não valorizamos aquele ato. E infelizmente, pior do que isso, muitas vezes eu e você não valorizamos aquilo que não é a Rai no Antigo Testamento, a vida, mas que é a Zoé no Novo Testamento, que Jesus disse que ele era o próprio, a própria vida. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida que transborda, irmãos, vida em abundância. A igreja muitas vezes se engana achando que vida em abundância é uma vida cheia de bênçãos, mas vida em abundância é uma vida que transborda vida. É uma vida que, em meio às circunstâncias difíceis, às dores, Rita, aos traumas de infância, às agressões dos escorpiões, ela continua firme, transbordando vida, fazendo com que outras pessoas tenham o desejo de viver. Que Deus nos abençoe, para que eu e você possamos de verdade reviver a esperança neste tempo. E assim como o profeta Ezequiel